Salve minha família, seja bem-vindo aqui para começarmos mais um vídeo nesse canal. E hoje eu vim até com a camisa do Brasil, né? Porque eu queria muito fazer um vídeo falando sobre essa eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Vamos começar com os pontos facultativos do fato que aconteceu lá nos Estados Unidos. Cara, a realidade ela é de dentro para fora e, ao meu ver, faltou liderança. Ao meu ver, faltou posicionamento dos jogadores. E é o que mais falta no país hoje. Se vocês buscarem, né, um entendimento, falta um líder para chamar a responsabilidade. Falta posicionamento. E isso que os jogadores demonstraram no campo é reflexo do que acontece no nosso país. E cara, eu fiquei muito chateado com essa eliminação. E não por causa de mim, porque realmente isso pra mim foi uma parada momentânea. Mas na hora ali eu fiquei muito chateado. Porque a única coisa que mantinha o povo brasileiro unido era a Copa do Mundo. Era o futebol. E você vê as pessoas torcendo contra o Brasil para politizar, para criar propaganda com ódio, para profetizar o ódio em cima de um atleta, em cima de uma seleção, que é um campeonato que era pra gente estar torcendo pelo nosso país. Porque independente de esquerda, independente de direita, independente de centro, somos todos brasileiros, entendeu? Então, a gente tinha que ter um pouco mais de consciência e procurar se unir, porque apesar de tudo, somos seres humanos e todo mundo no final só quer ser amado. O Neymar sofreu uma injustiça muito grande e eu acho que o erro do Neymar foi ter nascido brasileiro. Num país onde ganhar uma eleição importa mais do que ter uma população feliz, sorrindo e humana. Então, eu já não sei mais que ponto que a humanidade chegou. É uma reflexão que nós temos que fazer nas nossas escolhas. E eu não tô aqui pra falar mal do Lula ou do Bolsonaro, não. Até porque, pra mim, essa é a pior eleição da história. Você tem que escolher entre Lula ou Bolsonaro. Eu nunca vi algo tão ruim em uma escolha na minha vida igual essa. Pra mim isso aí é o cúmulo do absurdo e eu acho que o povo precisa acordar. O povo precisa entender que o horizonte é muito mais amplo do que parece. As pessoas precisam se unir, porque no fundo todo mundo busca a mesma coisa, que é viver em paz, que é amar e se sentir amado. Então, falta isso. E o futebol, cara, no Brasil, ao decorrer dos anos, sempre foi uma coisa que manteve a união entre os povos. E agora ver essa divisão inteira por conta de política e uma Copa do Mundo, onde era pro povo estar queimando a carninha, fazendo um churrascozinho, se unindo com familiar para poder ver o jogo. Você vê isso aí totalmente desnecessário. O Neymar foi injustiçado. E isso dói no meu coração, porque eu torci muito por ele. Eu torci muito pelo Neymar, cara, porque todos os dias o cara acordou com 1 milhão de pessoas falando mal dele. Todos os dias o cara teve várias imprensas do Brasil inteiro, do Nordeste, do Rio, de São Paulo, da puta que pariu inteira. Até me perdoa o palavrão, que eu não queria falar palavrão nesse vídeo. Mas da puta que pariu inteira falando mal dele. E ele tava lá, dando a cara. Ele tava lá buscando a liderança. Ele matou no peito e falou: eu tô preparado e capacitado para essa pressão. E é isso que fez ele um cara muito campeão na vida dele. A mentalidade que ele adquiriu ao longo do processo. E mesmo sem precisar, ele tá lá. Ele se esforçou, ele lutou pelo aquilo que ele acreditava no coração dele. Ele lutou pelo chamado que ele recebeu na vida. E você pode ter certeza que ele inspirou muitos jovens que perante de uma situação difícil, desiste. Ele mostrou o porquê que ele é o Neymar. E isso incomoda muita gente. Eu tô trazendo para vocês esse contexto para vocês verem as coisas de fora. E eu acho que foi uma tremenda injustiça com ele. Ele tinha que ter tido mais minutagem.
ele tinha que ter tido mais oportunidade. Mas eu também entendo, não tô aqui pra também acionar um culpado pelo jogo de ontem. Mas eu tô aqui pra expor pra vocês o que acontece no país e muita gente ignora. Às vezes tem uma situação na nossa frente e a gente por querer polemizar, a gente por querer entrar em brigas, em discussões, a gente acaba atacando opiniões diferentes, a gente acaba não aceitando e não amando o próximo acima de tudo. E o que acontece? O país se torna isso aí que está se tornando. Cada vez mais briga, cada vez mais polêmica, um país totalmente desestruturado e desorganizado, um país cheio de riquezas, sendo explorado por todos os países do mundo, menos pelo próprio Brasil. Um país com propósito, um país com identidade, sendo destruído por oposições que são totalmente contra o amor, que são totalmente contra as pessoas prosperarem na vida. Então, vamos abrir o olho, pessoal, para as nossas escolhas daqui para frente. Vamos tomar as nossas decisões baseadas no que está aqui dentro. Vamos parar de querer ficar arrumando briga. A vida é muito mais que isso, gente. Acho que o povo precisa se unir. E entender que no final todo mundo quer a mesma coisa. Quer ser feliz. Entendeu? Quer se sentir amado. E para isso a gente precisa se ajudar. O brasileiro é um povo muito humano. Então a gente precisa reativar esse lado nosso. O lado da ousadia, o lado da alegria, que é conhecido mundialmente. Eu tava trocando uma ideia com uma amiga minha do Canadá essa semana. E ela tá no Brasil. E ela virou pra mim e falou assim, eu quis vir pro Brasil porque no Canadá eu tinha tudo. Eu tenho tudo no Canadá. Mas eu tô aqui porque aqui eu me sinto amada. Aqui eu posso me aproximar mais de Deus. As pessoas aqui têm fé. Porque independente do que elas vivem, elas têm expectativa de dias melhores e elas estão sempre sorrindo para a vida. Esse é o Brasil. Essa é a nossa cultura para o mundo. Então não vamos permitir com que essa imprensa, com que essa Copa do Mundo, com tudo que vem acontecendo, cancele os nossos valores, os nossos princípios. Porque nós temos realmente que se unirmos. E isso nunca foi sobre direita ou sobre esquerda. Isso, na verdade, é pra gente mesmo evoluirmos como povo, como pessoa, e enxergar as coisas como ela realmente é e não como a gente quer que ela seja. Vamos pensar nas nossas escolhas. Pedro, mas só existe o lado A ou o lado B? Não. Existem mais pessoas. Só que a gente só quer enxergar o lado A ou o lado B. A gente não quer enxergar um denominador comum, porque a gente pensa mais em arrumar briga com o próximo do que ter um país evoluído. Não deveria ter temas que não sejam melhorias do país debatidos entre os políticos. Porque um país bom fica bom pro gay, fica bom pro hétero, fica bom pro cara que vota no Lula, pro cara que vota no Bolsonaro, pro cara que empreende, pro cara que é CLT, fica bom pro cara que faz faculdade e pro cara também que decidiu seguir uma carreira militar, então fica bom pra todo mundo. Tá entendendo? Mas aí o que acontece? A gente fica preocupado em lutar por ideais que são idealizados na nossa mente, que na verdade a gente está lutando por algo que eles colocaram aquilo como um discurso político, mas na verdade nem existe. Eles nem buscam isso no final de tudo. Então, vamos colocar a nossa cabeça no lugar e vamos refletir em cima disso tudo que a gente vivenciou. Vamos usar a Copa do Mundo como lição. Vamos usar o que acontece no país como lição. Porque o nosso senador, apesar de eu ser muito fã dele, ele tava lá, um senador de um país, largar o país inteiro para ir curtir uma Copa do Mundo. Isso não existe, pô. Embaladinho, isso daí é tiração com o povo, entendeu? Então, joga pão, que eles continuam fazendo o circozinho deles. É isso que eles estão fazendo com a nossa cara. Então vamos refletir, vamos mudar um pouco o nosso conceito para que a gente tenha um país melhor. E para que a gente volte a sorrir novamente. Porque o brasileiro precisa disso. O brasileiro é ousadia, é alegria, é fé, é perseverança e é esperança. Não vamos deixar que eles tirem isso da gente. Então eu vou ficando por aqui. Você que puder, se inscreve nesse canal, deixa o seu like e eu conto contigo
pra gente conseguir construir uma comunidade e melhorar isso aí. Tamo junto.